Olá, hoje encontramos uma página para nossas reflexões no livro chamado Alma e Coração. A página se intitula Inimigos Ocultos, do nosso querido Emmanuel, quando ele nos diz o seguinte: mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de quem não podemos afastar facilmente, por se alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles a quem mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai às melhores oportunidades de progresso, e tanto outros agentes nocivos que nos instalam no espírito, corroendo-nos a energia e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Está aí, queridos amigos, mais essa página para nos auxiliar no nosso processo de transformação, no nosso processo de compreensão, na descoberta do homem que somos nós, do enfrentamento necessário com as nossas trevas interiores ainda, que ainda insistem em falar dentro de nós. O homem velho que ainda é egoísta, o homem velho que ainda é orgulhoso, o homem velho que ainda é vaidoso, o homem velho que ainda encontra o desânimo, a intemperança mental, o medo de sofrer, a necessidade de enfrentarmos cada uma dessas nossas dificuldades, a necessidade de olharmos para dentro de si e, conhecendo a verdade de que toda a realidade é do Espírito e que toda a paz é a da compreensão do reino de Deus e de sua justiça, a gente consegue alçar a voos mais altos, a patamares superiores, conseguindo nos enfrentando este sentimento de egoísmo que nos tolhe a visão espiritual e que muitas vezes nos faz não perceber a necessidade do outro, do próximo, mais próximo que se encontra perto de nós. Esse orgulho que nos cega a visão do entendimento e que nos faz permanecer em desequilíbrio, por não aceitar tantas vezes a realidade de que ainda somos espíritos a caminho da evolução,
de que ainda podemos estar equivocados, de que a verdade absoluta ainda não nos pertence, de que não compreendemos ainda com clareza todas as informações necessárias para o nosso crescimento. Esse orgulho que nos atrapalha de enxergar a nossa condição espiritual de almas ainda pequenas e imperfeitas, e também, às vezes, reforçado pela vaidade, que nos faz superestimar o que somos, os valores que temos, induzindo-nos a desprezar os valores dos outros. Não precisamos dessa vaidade que muitas vezes nos cega, que muitas vezes nos coloca acima do bem e do mal, nos coloca em patamares superiores a todos os irmãos que conosco jornadeiam o dia a dia. É preciso escolher a humildade, e é preciso escolher, a exemplo do Cristo, esse sentimento que nos coloca o menor no reino dos céus, pequenos, condizentes com a nossa realidade, capazes de sermos alçados aos lugares mais elevados, se assim o formos convidados. É preciso enfrentar o desânimo que tantas vezes nos acordam, que tantas vezes acordam conosco em tantos dias da nossa existência. Dias desanimados, onde perdemos as nossas energias vitais, mais salutares para enfrentar este homem velho, e nos sentindo desanimados, nos impelindo a precipícios de inércia, em situações de estagnação mental e física, parados na realidade de nossas existências, sem termos a coragem de enfrentar este homem velho, esses desafios, que através de tantas encarnações talvez tenhamos nos equivocados. E hoje, pelo receio da necessidade do trabalho, pelo receio da necessidade do esforço, nos desanimamos para enfrentar a escalada da montanha do progresso, a montanha da evolução, a montanha do porvir que nos alçará a patamares mais elevados. O medo, outra situação que nos agrava as condições emocionais em que vivemos. Medo de sofrer, medo de enfrentar este homem velho, medo de abrir as comportas de tantos sentimentos que estão guardados dentro do ser eterno que somos nós. E como tal, acumulamos diversas situações de encontros, desencontros, de equívocos que estão arquivados nos arquétipos de nossa memória. E temos medo de enfrentar estas situações, medo de sofrer, de reviver situações e sentimentos que nos fizeram sofrer outrora. Mas é preciso enfrentá-los frente a frente, face a face, para que possamos, através de uma nova luz que brilha no nosso horizonte, que é a luz da verdade, a luz do conhecimento, a luz da razão, a luz do caminho, verdade e vida, que é o nosso Senhor Jesus, possamos enfrentar e vencer essas dificuldades. A trajetória do ser humano não é simples, não é fácil, mas bem sabemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Que más inclinações são essas? São as más inclinações do homem velho, são as más inclinações dos inimigos ocultos que permanecem dentro de nós, como esses que foram citados aqui pelo nosso querido Emmanuel. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a intemperança mental, o medo de sofrer, a violência, a maledicência, tantos outros defeitos e situações de inimigos ocultos que carregamos dentro de nós. Fomos criados para a luz, queridos amigos. Fomos criados para o progresso e para a evolução. Seremos o que Jesus nos proporcionou que seríamos. Seremos luzes. Então que façamos brilhar a vossa luz.
e que possamos, ainda hoje, continuar lutando contra esses inimigos ocultos que permanecem dentro de nós e que possamos seguir o exemplo do Cristo para vencer cada um deles. E amanhã, se Deus assim o quiser e Ele quer, sermos essas almas já melhores, que progridem e que caminham no mesmo caminho e nas mesmas pegadas do nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre.